Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e este é o nosso projeto de Escola Bíblica Dominical da Associação dos Teólogos de Fronteira. Durante este trimestre, em nossa revista de lançamento, estamos comentando sobre Deus e os seus filhos no livro de Gênesis. E hoje estudaremos sobre Deus e Enoque. Judas, que é aquele irmão do Senhor Jesus que escreveu um livro com apenas um capítulo, é o homem que citou para nós a personagem de Enoque. Estamos seguindo esta ordem. Falamos sobre Deus e Lúcifer, Deus e Adão, Deus e Eva, Deus e Abel, Deus e Caim, Deus e Sete e agora Deus e Enoque. Judas, o irmão do Senhor, citou Enoque, dizendo: profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Vejam que a distância entre Enoque e Judas é gigantesca. Porque Enoque é uma personagem do Antigo Testamento que surgiu antes do dilúvio, inclusive. Você vai descobrir que Enoque foi muito importante no tempo pré-diluviano, embora hajam poucas referências a ele nas Escrituras Sagradas. Poucas referências a ele, mas que ele foi gigantesco na Antiguidade, é isso que você vai descobrir. Seja bem-vindo ao projeto de Escola Bíblica Dominical, Deus e Enoque. Iremos iniciar, nesta introdução, falando o seguinte: um enigmático filho de Deus, chamado Enoque, surge em poucas linhas das Escrituras Sagradas, citado no Gênesis, na carta aos Hebreus e na carta de Judas. Ele tornou-se um gigante da literatura apócrifa entre os judeus antigos, mantendo viva a tradição profética voltada para o anúncio dos últimos dias. Enoque foi um profeta dos últimos dias antes do dilúvio. Nele, nós encontramos precursores da palavra de Deus que anunciam o juízo antes que ele venha. O que nos espanta é porque as Escrituras falam tão pouco dele, sendo que ele foi tão importante. Ficou ao encargo da tradição profética de Israel investigar quem tenha sido Enoque, quais livros ele tenha escrito e quais foram as suas profecias. O que chegou a nós, através da carta aos Hebreus, tem a sua fonte originária, as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, nós vamos ver aqui, que Enoque foi transladado para não ver a morte. E vamos ver aqui também que ele foi um profeta. Converteu-se ao Senhor quando tinha 65 anos de idade e depois não o abandonou mais. Andou 300 anos com Deus, dando início a uma tradição profético-apocalíptica. O que é a tradição profético-apocalíptica? É aquela que toma por base para a profecia visões. Assim foi que se iniciou o Apocalipse de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Lembre-se, João, apóstolo do Senhor, foi arrebatado em espírito e a partir daí teve muitas visões e depois essas visões foram transcritas para a profecia. Tradição profético-apocalíptica é aquela que, tomando a visão como ponto de partida, anuncia o fim de todas as coisas. Enoque foi uma personagem enigmática. É pouco citado, mas deixou muito conteúdo para nós. A Bíblia diz que ele profetizou por 300 anos andando com Deus, até que foi transladado sem ver a morte. Enoque representa a geração dos filhos de Deus que farão parte do arrebatamento, profetizando para acontecer
profetizada para acontecer no dia da volta de Jesus. Você é um filho do arrebatamento? Você crê no arrebatamento da igreja? E de que maneira que você crê? O que foi que te ensinaram no teu segmento cristão? Por quê? Sabemos, pela palavra de Deus, que no dia da volta de Jesus acontecerá o desfecho da história da igreja. A história da igreja teve início com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. E ela se desfechará na volta de Jesus, que os teólogos chamam de parousia, o dia em que Jesus retornará triunfantemente da glória. Você tem esta esperança no seu coração? Seus pastores, seus mestres e os seus doutores já te ensinaram sobre a doutrina do arrebatamento da igreja? Saiba, pois, que ela é um ensino do Novo Testamento que tem o seu início no Antigo Testamento, nesta personagem, em Enoque. Este homem foi arrebatado. A Bíblia diz, transladado, levado vivo desta terra para o além. Isso nos indica que o arrebatamento dos santos já teve início. Iniciou antes da hora. Você sabia disso? Foi inaugurado por Enoque. Acompanhe a nossa aula. Acompanhe a Escola Bíblica Dominical. Descubra, estudando com as Escrituras abertas, aquilo que Deus tem reservado para os últimos dias. Enoque, nós vimos aqui na aula passada, recebeu o nome dele, de seu pai, que o batizou assim, Enoque. Os homens antigos colocavam o nome dos seus filhos com um significado. Os eruditos apontam diversos significados para o nome de Enoque. E todos eles estão ligados ao sentido da sabedoria. Enoque era um homem intelectualizado, sábio e um homem dotado de grandes dons espirituais. O significado do nome de Enoque propõe a ideia de um profeta de Deus que era iniciado nos mistérios. Preste atenção. Deus, ele é insondável. Não dá para nós termos um conhecimento matemático sobre Deus. Deus é insondável. A insondabilidade de Deus pode ser acessada por meio dos dons espirituais que somente o Espírito Santo pode distribuir. Entre esses dons está o dom da palavra de discernimento, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Enoque, pelo que nós desprendemos, tanto pela tradição dos rabinos, quanto pelos textos das Escrituras Sagradas, Enoque era um iniciado nos mistérios de Deus. Coisa que não dá para saber porque estão na insondabilidade do Senhor. Se estão na insondabilidade, como chegar lá? Diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita. Também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que em Deus habita. E o Espírito Santo, ele sim, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, se Enoque teve acesso aos mistérios de Deus, foi pelo Espírito Santo. Só ele conhece as profundezas de Deus. Nós usamos aqui a palavra iniciado, por quê? Todos aqueles que transcendem a esfera que nós vivemos hoje e vão para os mistérios de Deus, são pessoas iniciadas nas coisas espirituais. Poucos homens tiveram real acesso aos mistérios do Senhor. O que nos mostra que Enoque era um profeta muito poderoso em seus dias. As Escrituras dizem que o profeta Daniel também era o iniciado, pois somente a ele foi revelado o mistério do sonho do rei Nabucodonosor numa visão da noite. Também Cristo era um conhecedor dos mistérios de Deus, mas não podia falar deles abertamente a todos. Veja, estamos fazendo aqui a distinção entre Enoque, Daniel e Jesus.
Enoque e Daniel eram iniciados nos mistérios de Deus. Começaram a ter acesso ao inacessível. Começaram a conhecer o incognoscível. Começaram a ver o invisível. Eles tiveram acesso aos mistérios do Senhor, à sua insondabilidade. Mas Jesus não era um iniciado. Jesus era o próprio conhecimento de Deus encarnado. Jesus era conhecedor em essência dos mistérios de Deus. Veja só o Senhor Jesus citando o profeta Isaías, dizendo: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, as pessoas que não têm iniciação, as pessoas que ouvem de mau grado, a eles não lhes é dado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Mateus 13, 11. O que isso significa? Você quer ter um conhecimento de Deus. Eu também quero ter um conhecimento de Deus. Enoque queria ter um conhecimento de Deus. Daniel queria ter um conhecimento de Deus. E como é que Deus se revela para nós, que temos essa vontade de ter conhecimento? Deus se revela de maneira metafórica. Preste atenção, tome nota, coloca isso aí na sua capa de Bíblia. Deus, ele não se revela para você a não ser por meio de parábolas. O que são parábolas? Figuras de linguagem por meio da qual nós, ouvindo uma história, tendo uma visão, recebendo um sonho, enxergando algo, discernindo, essas parábolas, elas nos revelam coisas sobre Deus. Vou dar um exemplo. Antes de eu dar o exemplo, deixa eu pontuar para você. Deus não fala a não ser através de parábolas. Deus não fala através de um discurso pronto, metódico. Isso é coisa nossa. Nós inventamos o discurso metódico. Deus, para nos iniciar nos seus mistérios insondáveis, ele vai falar para nós através das figuras de linguagem, parábolas, metáforas, sonhos, revelações, profecias, enigmas. Preste atenção. Quando você tenta metodologizar, quando você tenta colocar no passo a passo, racionalizar, você perde muito da revelação de Deus. Só dá para entender a revelação do jeito que ela for transmitida para nós. Parábolas. Agora vou dar um exemplo. Deus chamou Jeremias. Jeremias estava andando no dia a dia dele. Uma voz veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele. É assim que vinham as revelações do Senhor aos profetas. No dia a dia. Estão levando uma vida comum. De repente, um êxtase profético. Um pensamento. Uma visão. Uma audição, mas não é a audição de uma voz que vem de fora. É uma voz dentro da mente, dentro da cabeça. Se você está estranhando isso, eu estou falando sobre o mundo dos profetas. Enoque foi um profeta, um iniciado dos mistérios de Deus. No caso de Jeremias, veio a ele a palavra do Senhor, num dia a dia. Ele estava no campo. E a palavra do Senhor disse: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias olhou em volta e de repente ele viu uma vara de amendoeira. Ao olhar para a amendoeira, a voz dentro da sua cabeça, a palavra do Senhor, o oráculo do Senhor, abriram os olhos de Jeremias. E Jeremias, o que você está vendo? Jeremias disse: estou vendo uma vara de amendoeira. A mesma voz de profecia, em êxtase profético, disse a Jeremias: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Você e eu, em estado mental natural, olhamos para uma vara de amendoeira e não vemos nenhuma relação entre a vara de amendoeira e a palavra do Senhor. Não vemos porque não existe mesmo. Eu já estudei várias vezes essa passagem e vi o comentário de vários homens de Deus sérios, comentários sérios,
que eles tentam fazer a ligação entre a palavra amendoeira e a palavra de Deus. Mas é uma tentativa frustrada, não tem relação. A palavra de Deus e a amendoeira não têm relação. O que aconteceu ali foi uma suspensão do juízo de Jeremias, juízo natural, colocando ele no mundo espiritual, e no mundo espiritual Deus deu sentido para a vara de amendoeira naquele momento para o profeta Jeremias somente. Só naquele episódio a vara de amendoeira significa a palavra de Deus. A mesma coisa acontece com todas as revelações de Deus. Elas têm um sentido específico para a profecia. A parábola que Deus utiliza para nos ensinar ganha sentido e significado naquela hora em que nós somos tomados pelo Espírito Santo. Só naquele momento. Você olha para uma porta. Porta representa porta, acesso. O Espírito Santo ficciona o teu olhar na porta e te pergunta: o que você está vendo? Você diz: uma porta. Naquela hora, o Espírito Santo lhe dá o significado daquela porta. É uma parábola, é uma metáfora, é um êxtase, é uma profecia, é uma visão, é um arrebatamento de sentido. Eu sei que essa é uma escola bíblica dominical e eu me propus a falar num nível mais fundamental, mais tranquilo, não muito aprofundado. Nós temos reservado o aprofundamento para as aulas de teologia. Ali nas aulas de teologia, você vai ter um acesso mais aprimorado. Só que é inevitável falar de Enoque e não falar deste versículo que você está lendo aqui. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O reino dos céus é um mistério. Tentar diluir o mistério num discurso é esvaziar o mistério. Quer entrar no reino de Deus? Abra o coração para a parábola, para as visões, para os mistérios. E mantenha o mistério no misterioso. Por que Jesus fala por parábola? Ele diz: para que eles vendo não veem, ouvindo não ouçam e nem compreendam. Quem tenta racionalizar não compreende nada. O nome de Enoque, voltando aqui, já damos a explicação no slide anterior, o nome de Enoque também pode significar professor, treinador ou alguém dedicado. Nesse caso, ele seria um grande mestre das doutrinas de Deus, um pregador e profeta, com muitos seguidores. Era um servo dedicado nas coisas de Deus, até que alcançou um testemunho inigualável em todas as gerações, e foi agraciado com a transladação para a dimensão dos espíritos aperfeiçoados, mesmo sem ver a morte. O nome de Enoque indica que ele não recebia só para ele. Era um professor, era um treinador, alguém dedicado. E é por isso que a palavra de Deus diz: aquele que é chamado para o ensino, que haja dedicação ao ensino. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago diz: não queira ser mestre, porque os mestres receberão mais duro juízo. Pessoa que é mestre, pessoa que é professor, que é um treinador de mentes, é um condutor de cegos. Mas aí Cristo diz: cuidado, porque tem condutor de cego que é cego também. Se vou falar dos mistérios de Deus, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou falando e por aqueles que vão acreditar naquilo que eu estou falando. Você que está seguindo as nossas aulas no canal Conhecimento de Fronteira. Você que está se tornando um discípulo da Associação dos Teólogos de Fronteira. Você que acredita nos nossos ensinamentos. Eu estou me responsabilizando por teu conhecimento diante de Deus. Algumas horas eu tenho vontade de desativar o canal, apagar as playlists, quando eu ouço o apóstolo Tiago dizendo: você receberá mais duro juízo. Mas eu não faço isso, porque o apóstolo Paulo me ensinou dizendo: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Sobre mim é imposta esta obrigação. Eu estou me responsabilizando pelos ensinos que estou transmitindo. Também estou me responsabilizando
por você que está aprendendo comigo. No entanto, chega num momento em que nós temos que ver o seguinte: há uma relação professor-aluno. Essa relação professor-aluno é aquela que você aprende, julga e você não me segue. Porque você não precisa acreditar em tudo que eu estou dizendo para você. Agora existe a relação do que discipula e o discipulador. E o discipulado. Eu vou te discipulando. O discipulado é esse aprendizado aqui. E o discipulando é você. Caso você venha se tornar um discípulo, aí você se torna um seguidor. É mais sério. Enoque tinha seguidores, não apenas alunos. Tinha pessoas que seguiam os seus ensinamentos. Ele era um servo dedicado, porque aquele que é chamado para o ensino tem que se dedicar nas coisas de Deus. Qual que é o segredo? Bom, o segredo é que Deus vai abrindo os mistérios para nós. Deus vai nos revelando a sua vontade. E isso vai nos aperfeiçoando, vai nos aproximando de Deus e vai nos dando oportunidade para melhorarmos o nosso testemunho diante de Deus. É esquisito falar isso, mas é possível você melhorar o seu testemunho diante de Deus. Enoque fez isso. Melhorou o testemunho, a Bíblia diz, alcançou o testemunho a tal ponto em que Deus o arrebatou, inaugurando a era do arrebatamento dos santos para a eternidade, mesmo sem ver a morte. O que vai acontecer com a igreja aconteceu com Enoque. Detalhe, aconteceu com Enoque muito antes do que está acontecendo com a história da igreja. Eu vou falar agora sobre o testemunho dele. Antes, eu quero fazer uma pausa. Como essa aula é muito grande, terei que dividir ela em algumas partes. Então, nos acompanhe no próximo bloco, em nome de Jesus.